Meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para o Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui de Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada estarmos aqui para o nosso encontro semanal. Encontro de família, o encontro com Jesus. Pensar que Jesus chega em nossas casas e senta perto da gente, para juntos fazermos as nossas reflexões em torno da sua mensagem de luz. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória. Mas antes, queremos lembrar que hoje, domingo 12 de dezembro, portanto, amanhã, dia 13, estaremos completando um ano de Evangelho no Lar. É um momento de agradecimento, porque é um desafio nós fazermos o Evangelho com condições limitadas, mas com muito carinho, abraçando assim a orientação da espiritualidade para levarmos o Evangelho de Jesus aos lares, até as pessoas, porque cada vez mais estamos necessitando dos ensinamentos libertadores, renovadores que nos foram trazidos por Jesus, mas que temos tantas dificuldades em vivenciá-los, em colocá-los em prática. Então, é um momento de agradecimento, de agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante esse ano, com muita alegria e gratidão à espiritualidade. Então, a nossa leitura, como estávamos dizendo, do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 123. Amargura. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Para servir ao Senhor não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa muitas vezes traduz desconfiança e deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se antes de tudo à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferece-nos-á a solução. Há sombras? Lembremos-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas? Estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes de amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Ao comentar as palavras de Paulo, Jesus nos lembra que na seara do Senhor, em nossas tarefas edificantes,
nós não devemos nos entregar à amargura, ao descontentamento. Isso pode acontecer, talvez aconteça até com frequência, porque estamos trabalhando na causa elevada do Cristo, mas logicamente as dificuldades irão acontecer, os problemas, o sofrimento, e nada deverá dar descontentamento, amargura, porque ficaremos prejudicados, ficaremos perturbados e poderemos contaminar os nossos companheiros de jornada. Então, meus amigos, feita a leitura, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus para fazermos as reflexões de hoje. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo dos vossos ensinamentos. E assim pedimos a vossa bênção para que possamos assim compreender vossos ensinamentos, vosso evangelho de luz. E sobretudo pedimos, Senhor, forças para vivenciá-los, para vivenciar esses ensinamentos, colocando em prática, lutando para vencermos as nossas más inclinações. Abençoa-nos mais uma vez nesta tarefa e fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, estamos estudando o 13º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não veja o que dá a vossa mão direita, ou seja, a prática do bem incessante sempre e sem ostentação. E hoje o tema é a partir do item 11, que trata da beneficência. São instruções dos Espíritos que nós começamos anteriormente e que estamos a prosseguir. São vários Espíritos que vêm dar suas instruções sobre a beneficência. A beneficência, ou a ciência de bem-fazer, a arte da ação do bem, ela é compromisso da humanidade para com todas as criaturas, sendo esse o seu sentido mais elevado. Sendo uma das virtudes terrenas, a beneficência é o movimento que parte da emoção, buscando rehumanizar aquele que perdeu o contato com a sua origem espiritual. A prática da beneficência, ou seja, da caridade pura e desinteressada, nos leva a socorrer os nossos irmãos em penúria, em dificuldade, e vai nos livrar do egoísmo, essa grande chaga da humanidade, e vai contribuir também para que sejamos mais felizes. Não devemos esperar, segundo a espiritualidade, que o nosso próximo venha nos pedir ajuda. É necessário que estejamos indo ao encontro exatamente daqueles que estão a sofrer, ao encontro do infortúnio, porque devemos assim, nessa nossa ação, nessa nossa atitude, aliviar as dores e levar um pouco de alegria onde só existia desespero e amargura. O dever de aliviar as dores do nosso próximo, esse dever está contido em todos os ensinamentos de Cristo. Quando Ele manda, quando Ele orienta, no amai-vos uns aos outros. E eu não posso amar o meu próximo vendo que ele está a sofrer
e ficar sem nada fazer, ficar sem ter nenhuma iniciativa para minimizar aquele sofrimento. E Jesus nos lembra também aquele preceito, né? Devemos nos lembrar daquele preceito de Jesus, quando ele diz: quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos que é a mim que estáis a fazer. Esse preceito que o Mestre nos colocou, que tudo aquilo que fizermos em função dos pequeninos, a visita que fazemos aos que estão detidos, o amparo às crianças, enfim, a ajuda em todos os sentidos, estamos, na verdade, fazendo ao próprio Mestre. A prática da caridade, ela proporciona uma paz no coração, um contentamento da alma e representa o remédio para as nossas aflições. Mesmo que tenhamos as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos sofrimentos, a prática do bem gera uma energia, uma vibração extremamente positiva, porque os espíritos protetores, os guias, vêm a nos acolher, a nos dar bênçãos, e essas bênçãos nos dão esse contentamento, esta paz interior. O socorro aos necessitados, ele, como muitos dizem, é obrigação do Estado. Alguns dizem: não tenho nada a ver com isso, eu não contribuí para isso. Tem o Estado, tem aí as políticas públicas, mas nós temos sim responsabilidade, principalmente com relação àqueles que estão mais próximos de nós e que estão a necessitar de uma ajuda. E isso independe da nossa condição social, da nossa condição econômica. Há quem considere que aquele infortunado, ele é vítima da sua própria indolência. Mas o espírito Joana de Ângeles e outros dizem que são espíritos que estão a vivenciar provações dolorosas e que não conseguem evitar a miséria e nem superá-la. Daí a necessidade da ajuda fraterna, do auxílio fraterno. Sabemos que a miséria humana, ela é um aspecto, uma situação conjuntural, estrutural, que necessita da ajuda do governo, que necessita de medidas governamentais, políticas públicas efetivas para que ela seja eliminada. Mas isso não impede que façamos a nossa parte. Mesmo um gesto, mesmo uma ação pequenina que pode atenuar o sofrimento de alguém. Aí a gente lembra de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, ela disse certa vez que sabia que o trabalho dela era uma gota no oceano, mas sem ele o oceano estaria menor, não seria o mesmo. Nos convidando assim para fazermos o bem, mesmo que a gente não vá solucionar a situação conjuntural, estrutural, mas vai atenuar aquele sofrimento de alguém desvalido, de alguém que está numa situação provacional muito difícil. E há várias maneiras de fazer a beneficência, de se fazer a caridade, que muitos confundem com a esmola. E há uma diferença. A esmola algumas vezes dá um certo constrangimento na pessoa que doa e na pessoa que recebe. Mas a caridade real é aquela que, ao dar o pão para o faminto, o remédio para o doente, se faz uma ação revestida de gentileza, de afabilidade, de compaixão em relação ao nosso próximo. É diferente. Aquele ato de doação, aquele recurso material vai envolvido por nossa vibração. A vibração
de misericórdia, de compaixão, de afabilidade. E isso faz a diferença, faz com que esse gesto seja a caridade real. Então, meus amigos, os Espíritos dizem que por mais imperfeitos que sejamos, por mais dificuldades que tenhamos, nada nos impede de fazer o bem. De fazer o bem, de fazer a caridade material, a caridade moral. Aí eu lembro de uma senhora muito humilde, muito simples, que diante de uma campanha, lá onde ela morava, na comunidade, estavam fazendo uma campanha para obter doações, e ela chegou e fez a doação de um sabonete. Ela tinha recursos limitados e comprava sempre 2 sabonetes para o mês. Mas atendeu, compreendeu o apelo e deu um sabonete de doação. Veja que significado. Aí a gente lembra do óbolo da viúva, né? Que deu tão pouquinho, mas que Jesus disse foi quem deu mais. Então sempre há a possibilidade de fazermos a caridade. E São Vicente de Paulo diz que não se pode, o indivíduo não pode se elevar nas regiões espirituais se não for através do devotamento ao próximo, devotamento ao irmão. A caridade é dita pelos amigos espirituais, é a âncora da eterna salvação. Ela é uma virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem a caridade não há as outras virtudes, porque quando se faz a caridade, se está dando esperança de que tudo pode melhorar. Esperança na misericórdia divina, né? A própria fé, a fé em dias melhores, e tudo isso fora dessa atitude de caridade, essas virtudes não se manifestam. Sem dúvida, meus amigos, uma reflexão que esse capítulo nos traz em pormenores. Esse capítulo que fala do bem, da prática do bem, mas na sua amplitude, na sua essência, nos convidando constantemente para desenvolvermos virtudes como a humildade, virtudes como a benevolência, o amor ao próximo, as virtudes, a esperança, a bondade, a generosidade. E a caridade se reveste de tudo isso. Logicamente que é um exercício. No início a gente começa a fazer a caridade, pensando em uma retribuição, em uma recompensa, nem que seja as bênçãos do alto. Mas a gente vai fazendo a caridade nesse sentido e vai aprendendo no cotidiano, no dia a dia, a importância da caridade, vai tendo a oportunidade de ver situações dolorosas, situações difíceis, de dor e de sofrimento, e percebe o quanto se tem, quantas bênçãos nós recebemos e que podemos dar um pouco ao nosso próximo, ao nosso semelhante. A reflexão, portanto, de hoje é em torno da beneficência. Que guardemos, portanto, esses ensinamentos, que façamos as nossas reflexões e nos fortalecendo assim para a vivência da prática do bem. Então, meus amigos, vamos fazer as nossas vibrações, é um momento de elevarmos o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a Deus nosso Pai Criador, aos guias espirituais. Senhor Deus,
Pedimos nesse momento por toda a humanidade, para que haja fraternidade e paz entre as nações, para que os governantes tomem consciência da necessidade de agir com justiça social, dirimindo a miséria. Vibramos pelo movimento espírita para que ele se fortaleça nos ensinamentos do Cristo, nos ensinamentos da codificação. Pedimos, Senhor, por todas as famílias, por todos nós, que o Evangelho de luz de Jesus chegue a todos, em todos os lares, levando luz, conforto, esperança, fortalecimento frente aos desafios da vida cotidiana. Jesus amado, envolve-nos com o vosso manto sagrado e ilumina nossos passos. Ilumina nossas ações, nossas vidas, nossos caminhos. E fica conosco agora e sempre, que assim seja. Nosso Pai que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e nos ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Meus amigos, meus irmãos, com esta prece, encerramos o Evangelho no Lar, na noite de hoje, desejando a todos uma semana de paz, saúde e harmonia. Até breve.